Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Anísia Ontem e prosseguindo aqui a nossa jornada junto com o nosso Mestre Jesus, pontuando sempre essas passagens tão interessantes que muitas ficaram, vamos dizer assim, muito na superfície, mesmo quando nós, numa leitura ou até numa eventual palestra ou um culto, os assuntos que Jesus trata é de profunda intensidade. Então, eu digo sempre que o Evangelho de Jesus, cada vez que nós vamos fazer um estudo ou tecer, né, conhecimentos com o Evangelho de Jesus, precisamos sempre fazer uma imersão. Caso contrário, nós continuaremos sempre na superfície. E antes de prosseguirmos aqui o nosso encontro, esse nosso bate-papo de um lado só, né? Que eu sempre peço para vocês colocarem algumas perguntas, se vocês tiverem, coloquem lá e eu responderei. Ou então, me procurem no privado e nós falaremos a respeito da dúvida eventual que tenha surgido. E nós estamos, assim, nesse momento, trabalhando na divulgação também dos valores que Jesus deixou no instante em que o mundo passa por um profundo abalo moral, onde a imagem do Mestre Jesus sofre todos os tipos de chacota, de deboche, de achincalhamento. Então, novamente, nós vemos os açoites que os humanos cometem contra Jesus. Porque quando nós assistimos lá os filmes, os momentos que antecedem a crucificação, onde Jesus é açoitado, né, ferido com várias chibatadas, então acredito que todas as vezes que os filhos do Criador agem como tem se visto ultimamente, novamente nós abrimos essas feridas nas costas de Jesus. Mas antes de nós iniciarmos, eu vou pedir para que vocês deixem o seu like, também compartilhem o vídeo e todos vocês que assistirem, por favor, põe lá na mãozinha o curtir, porque hoje, quanto mais alcance tiver tudo que fala sobre Jesus, nós estamos trabalhando para a luz. Porque vivemos momentos em que a palavra Jesus está cada vez mais sendo vilipendiada. E prosseguindo aqui no diálogo que Jesus teve com Nicodemos, nós já vimos nos 2 episódios passados sobre a indagação de Nicodemos, as respostas de Jesus, e Jesus então fala para ele assim que é necessário nascer de novo. E porque se não for assim, nós não saberemos como conquistar valores e também trabalhar as nossas virtudes. É necessário nascer de novo. E aí Jesus fala assim: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, mas que está no céu. Então, nós percebemos assim, nessa passagem, em várias traduções que eu procurei, é exatamente a mesma coisa. Ele sabe das coisas, porque ele é o responsável pela evolução da humanidade terrestre. E só sabe as coisas aquele que subiu para o céu, ou aquele que desceu do céu, porque ele realmente não é que ele veio lá do céu, ele veio do espaço. Aliás, nós mesmos, se nós tivermos que dar uma voltinha em volta do nosso planeta, acima da estratosfera, nós estaremos no céu, ou seja, o planeta já está no céu, então Jesus veio de algum lugar específico. E então ele diz, né, que somente ele sabe dessas coisas,
porque ele tem uma visão privilegiada de conquistas, de evolução moral, evolução ética, e sabe o que é ser justo e como é um mundo injusto, que no caso é a nossa categoria aqui desse planeta, onde existem provas e expiações. E nós percebemos nessas últimas décadas mais provas do que expiação. E nós não nos ainda apercebemos da importância disso, porque nós podemos estar criando, vamos dizer assim, compromissos que provavelmente serão mais pesados para momentos futuros aí pela eternidade afora. Jesus falou que, assim como Moisés, eu já tinha falado, ele levantou a serpente no deserto, que eu falei para vocês que o nome dela era Neustã, e assim importava também que ele fosse levantado. Quando Moisés levantou, a serpente era para cura, e assim também Jesus seria levantado na cruz para cura, não para cura física, mas para cura espiritual da raça humana. E aí ele fala assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós percebemos assim que esse recado está muito ligado no conceito de conscientização. Então o primogênito significa o primeiro filho, primogênito. E isso quer dizer também a genitura, está relacionado à paternidade. Então, é responsabilidade do pai. Então, é aquele que é o primogênito, a responsabilidade ao pai. E unigenitura é filho único, gerado com a mesma natureza do pai. Então, aqui convém que nós tenhamos um pouco mais de reflexão mais profunda. Eu vim do protestantismo e lá eu aprendi realmente que essa passagem, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E isso para mim soava, lá nos idos anos, ainda eu era menina, eu achava aquilo maravilhoso, porque então Deus, ele amou mais a mim do que ao próprio Filho único dele. E aí o tempo foi passando, aí veio o meu filho. E o meu filho, quando a primeira vez ele tinha 9 meses que ele se machucou, e eu vi pela primeira vez sair sangue de uma parte, né, que no caso foi na testa dele, e aí eu lembrei dessa passagem e eu me afastei, assim, dei um passo atrás, justamente nesse versículo, porque eu falei, se eu que sou imperfeita, não admito que cai uma gota de sangue do meu filhinho, por que Deus permitiu tamanho sacrifício, tamanha flagelação do seu filho unigênito? Então, dali em diante, tudo mudou para mim. E aí eu comecei a ter uma visão dentro da comunidade onde eu estava, essa visão que eu tinha, ela era uma heresia, era uma infiltração maligna, tal, mas não era, não, eu não entendia realmente e discordei em número, gênero e grau. Mas voltando aqui, falar, né, sobre a vida eterna, vamos começando pela vida eterna que Jesus falou. Será que só pelo fato de eu falar, eu acredito em Jesus e que ele existe e passou pela Terra há mais de 2000 anos, será que isso já vai me garantir a vida eterna? Vamos ver, né?
Porque vejam só, seria muito demeritório apenas com essa afirmação, que acredito nele, está tudo resolvido nessa coisa de purificação, de evolução, de aprendizado que nós temos que ter. Então, Jesus, ele fala sobre a coisa da vida eterna, e só tem vida eterna quem desperta a sua consciência. Caso contrário, ele vai continuar na imortalidade. Porque a imortalidade é aquilo que diz na Índia, né? Aquela roda de Sansara, onde você encarna, reencarna, e é um processo vicioso, que daí entra naquele looping, e você nem tem tempo de pensar. E esse processo, né, que nos traz também o esquecimento, porque é muito viciante, então nos traz também o esquecimento, faz com que nós tenhamos pelo menos não uma parada no nosso progresso, não, mas nós não damos um passo a mais, nós ficamos sempre patinando no mesmo lugar. Ou seja, a evolução nossa é muito lenta e às vezes até deformada no sentido de conhecimento real. Então Jesus fala assim, Deus enviou então seu Filho ao mundo, não para que ele condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aí eu entendo, como governante do nosso planeta, então ele não veio realmente com um juízo, formar um juízo sobre nós, não. Ele veio nos trazer elementos para que nós possamos desenvolver a nossa potencialidade. Então, por isso, ele não veio julgar, ele veio, na verdade, trazer conteúdo para o nosso aprendizado contínuo. E aí ele diz, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto quem não crê no nome do unigênito Filho de Deus está condenado. Agora, novamente, vamos falar sobre a unigenitura. Todos nós saímos da mesma fonte, que é a criação do nosso Criador. Todos nós somos, de certa forma, ou exatamente, nós somos filhos únicos. Nós somos filhos únicos do Criador. Porque todos nós temos o nosso perfil. Nós podemos ter, assim, a mesma elevação moral, mas nós temos perfis diferentes, caráteres que vão mudando esse perfil. Por mais que nós tenhamos todo o conceito de retidão desenvolvido ou desenvolvendo com desenvoltura de ritmo e, né, uma coisa satisfatória para aquele que nos representa, que é Jesus, mas nós temos sim que observar, né, essa coisa do acreditar, como acreditar, né? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, porque sabia esse Pai que nós estávamos em processo de aprendizado, que nós estávamos também no momento de revisão daquilo tudo que nós já pontuamos em outras experiências num corpo físico, em vários momentos do passado, e também quando nós acordamos nessa existência e nós entendemos que agora nós temos que apenas construir, vamos dizer assim, uma construção com alicerce, para que essa construção não desmorone nunca, por qualquer coisa. E então, partindo do princípio que nós somos filhos do Criador, também nós somos filhos unigênitos, porque não existe
dois de nós. Eu não posso falar assim, olha, eu estava na minha classe e apareceu outra pessoa igualzinha a mim, pensando da mesma forma, gostando das mesmas cores. Enfim, não existe. Cada um tem o seu perfil. E ele fala assim que aquele que não crê também está perdido, e é verdade, porque se eu não creio nas orientações e nas diretrizes de Jesus, com certeza eu estarei caminhando contra a lei natural. Eu estarei na contramão e, evidentemente, cavando mais sofrimentos para mim, se não no presente, nesse presente momento em que nós passamos aqui, como também depois. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então, quem veio ao mundo, quem trouxe essa luz é Jesus. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E as obras que foram realizadas por esse amor às trevas, então, fez com que tudo que construíssem, ou estão construindo, é obra má. E nós temos, assim, recentemente, eventos que nos trazem mesmo o questionamento do que será o que será das gerações futuras com o tipo ou sei lá, né, de pensamento que estão desenvolvendo a partir de uma falsa liberdade, a partir de uma falsa ideia de que tudo tem que ser aceito, tudo tem que ser normalizado. E não é assim. Os princípios morais são princípios morais. Não importa o sistema solar, o sistema estelar em que tenha lá um mundo habitado, não importa a galáxia, em todas as galáxias, enfim, no universo. Nós temos sim que entender que a lei é uma só, que é a lei que leva sempre ao amor. O fato de, muitas vezes, de eu ter que engolir determinadas coisas, ou então achar que é normal, isso também é um substrato da cultura que nos é imposta. Porque com o tempo nós vamos achando tudo normal, tão assim que já não nos abala. Eu lembro antes que tinha momentos que você encontrava um animalzinho morto na estrada, a gente não tinha coragem de olhar. E hoje, um corpo numa beira da estrada, num asfalto, é coisa... Todo mundo vai, olha, todo mundo... E isso, então, mostra como nós começamos a entender a vida de uma forma muito superficial. E banalizamos tudo. E é por isso que Jesus fala que quem crê nele não é condenado. Porque se nós crermos em Jesus, nós estaremos dentro da maior lei que existe, que substitui os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, são duas vertentes importantes. Quando eu falo assim, amar a Deus, nós vamos nos referir mesmo a Jesus, acima de todas as coisas, porque sem Ele nós nada seríamos no entendimento. Se nós fizermos um levantamento preciso, se nós mergulharmos nas diversas culturas do mundo, nós veremos que os ensinamentos de Jesus, empregados em todas as denominações religiosas, seria assim a formatação de um mundo feliz. Porém, não é bem assim, porque como nós ainda não o aceitamos como o nosso Deus, aquele nosso modelo e guia, aquele que nós devemos olhar e nos inspirar,
Então, ainda nós estamos em falta de tudo aquilo que ele fala aqui, né? Quando Jesus fala ama ao próximo como a si mesmo, ele está falando justamente desse filho unigênito. É para esse filho unigênito que ele está falando. Porque ama o próximo como a si mesmo. Então, pera lá. Então, eu tenho que me amar, eu tenho que me respeitar. E aí eu falo, não é amor próprio. Porque o amor próprio, ele transita no ego. Mas é o auto-amor. O amor que faz com que eu entenda que eu sou uma criatura em evolução e que estarei percorrendo um caminho que me leva a patamares mais elevados, e nesses patamares eu vou encontrar cada vez mais informações, vou mergulhar sempre em conhecimentos que vão elevar dia a dia a minha condição de espírito, fazendo essa viagem maravilhosa, digamos assim, né, enriquecendo a existência com vários conhecimentos, que eu digo que são os souvenirs da vida, porque é nessa passagem que nós estamos, que nós vamos vendo quantas coisas boas nós vamos recolhendo nessa jornada, quantas coisas lindas, quantos chamamentos, e que muitas vezes nós endurecemos ou então fechamos nossos ouvidos. E na medida que nós agimos assim, evidentemente que nós vamos retardando o nosso progresso e também contribuindo para que a Terra entre numa situação de caótica, né, de caos, que é o que nós estamos presenciando hoje no planeta inteiro. Então, Jesus diz aqui, né, que porque todo aquele que faz mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. E é verdade. Então, aqueles que agem de má fé, eles agem dentro da escuridão, para que ninguém veja, é na calada da noite, assim, no silêncio, quando as pessoas despertam, tudo já foi realizado, tudo já está colocado. Então, isso vai fazendo com que o mal pareça ser muito maior do que o bem. E evidentemente que aqueles que agem nas trevas, exatamente para esconder as ações de má fé, né? Ou as ações que são também calcadas na mentira. Aí Jesus fala, mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, tudo aquilo que nós fazemos dentro dessa máxima, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, essa é a lei que tem que ser praticada. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos vindo para a luz, trazendo a nossa essência cada vez mais perto do nosso Criador. Então, o esforço de Jesus, na verdade, é que nós despertássemos desse sono, que provavelmente já venha também, né, há algum tempo aí, e que nós entendêssemos o que somos, da onde viemos, o que nós estamos fazendo agora e para onde nós vamos decidir ir. Porque o amanhã, aquilo que ainda para mim hoje é mistério, é somente eu poderei realizar ou idealizar o meu amanhã. Então, o meu amanhã vai depender do meu hoje, não importa onde eu esteja. Porque como nós sabemos que nós somos eternos, então nós não podemos temer, né, a morte, por exemplo. A morte é uma coisa que é um momento. Lógico que nós estamos ainda num período
em que o nosso entendimento, e por conta de nós não termos acesso às outras dimensões, porque por causa da nossa vibração que é muito densa, então ainda nos fere, ainda nos dói a separação. Mas aqueles que estão mais evoluídos, aqueles que estão em outro patamar vibratório, já não têm esses mesmos sofrimentos que nós temos. Por exemplo, numa separação, onde eu fico e aquele ente querido parte para um lugar que eu não tenho mais alcance. E isso causa o quê? Causa uma divisão, causa uma ruptura. E muitas pessoas não se conformam, e quando um ente querido parte dessa matéria nossa, entra em profundo desajuste emocional. A tristeza é normal, mas a revolta e esse desajuste emocional, ele é meio complicado, porque é a prova do desconhecimento de tudo aquilo que Jesus explicou para Nicodemos, que era necessário nascer de novo. Assim nós agora aqui também, andando nesse nosso caminho, construindo a nossa própria realidade, nós vamos nascer de novo. Isso é certeza. Agora, vai depender de nós, vai depender daquilo que nós elaborarmos para o nosso futuro, será a nossa realidade amanhã. Se hoje eu for dormir dizendo, amanhã eu vou levantar bem cedo, vou aproveitar que eu estou disposta, eu vou fazer bastante coisa, vou ser produtiva, vou terminar meu tricô de lã, o meu casaco de tricô de lã, ou então eu vou terminar de escrever um livro, ou eu vou começar a escrever um livro. Então, eu programo isso hoje. E a mesma coisa com a nossa consciência da existência que nós temos e da eternidade que nós somos. Então, eu tenho que planejar, sim, o meu amanhã, eu digo assim, depois, né, que eu abandonar esse corpo, eu tenho que trabalhar para esse futuro, que vai me ascender a outros mundos, vai me facilitar. Ou seja, é o meu passaporte para mundos melhores, porque todos querem um mundo melhor. Mas o mundo melhor, quem constrói é cada um de nós. E essa construção, ela não pode ser dividida, ela não pode ser repartida. Ela tem que ser conscientizada. Então essa é vamos dizer, a grande revelação que Jesus traz nessa passagem aqui, ele falando com Nicodemos que é necessário nascer de novo. Então, quando Jesus encerra essa parte, ele vai para um outro lugar. E esse outro lugar nós veremos no próximo vídeo. Então, tenha uma ótima semana. Até lá e beijo.